Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma atualização de resultados e cenário. Como de costume, eu sou Alejandro Ortiz, estou aqui para passar um panorama geral do cenário macroeconômico internacional e doméstico. O mês de setembro foi marcado pela combinação bastante nociva de preços de petróleo marchando em direção aos $100 por barril e juros globais com pressão fortemente altista. Por um lado, a pressão sobre o petróleo refletiu principalmente a resiliência da demanda global, junto com os contínuos cortes na oferta por parte do OPEP. Por outro lado, a pressão altista sobre os juros globais continuou a refletir os mesmos fatores que viemos enfatizando nas últimas atualizações, isto é, a consistente retórica anti-inflacionária dos bancos centrais, as emissões do Tesouro americano, os dados de atividade resiliente, assim como a consistente pressão sobre a curva de juros japonesa, que também ameaça continuar com seu movimento de alta em função de uma inflação persistentemente alta por lá. Nos Estados Unidos em específico, o Federal Reserve, o Banco Central americano, não subiu a taxa de juros, mas sinalizou que manterá ela elevada por bastante tempo, inclusive dizendo que não pretende cortar os juros tanto quanto a curva de juros nos Estados Unidos estava precificando. Isto, somado a dados de atividade e de mercado de trabalho ainda resilientes, forçaram os mercados a mais uma vez flertar com a ideia de higher for longer, ou seja, a ideia de que os juros vão permanecer bastante altos por bastante tempo, por um tempo duradouro. Como dito no início do vídeo, essa tem sido uma das principais razões pela qual a curva de juros nos Estados Unidos tem aumentado de forma recorrente ao longo do último mês, causando efeitos bastante negativos sobre os mercados de ações. Na Europa em específico, o Banco Central Europeu subiu a taxa de juros para 4%, o maior patamar desde a criação da União Monetária, mas, ao contrário do Federal Reserve, sinalizou com mais ênfase que possivelmente o ciclo de alta por lá já terminou. No continente europeu, ao contrário dos Estados Unidos, a atividade econômica está muito mais deteriorada, está apresentando sinais de queda mais relevantes, portanto, justificando essa postura um pouco mais cautelosa por parte da autoridade monetária na região, que também conseguiu apreciar algum progresso, ainda que longe de suficiente, no fronte da inflação. Na China, a despeito de algum otimismo com as recentes medidas de estímulo ao setor imobiliário, a incerteza continuou reinando. Os dados de atividade continuam bastante anêmicos, sem grande impulso, refletindo a aguda crise de confiança pelo qual o país passa. A situação se assemelha a uma armadilha de liquidez, onde, devido a essa crise de confiança, juros baixos continuam sendo acompanhados de um elevado nível de poupança. Isto é, a China continua a enfrentar sérios desequilíbrios que tardarão ainda um bom tempo para serem solucionados. Aqui pelo Brasil, a despeito de dados de inflação ainda benignos e de uma atividade, em especial no mercado de trabalho, que tem se apresentado continuamente resiliente, ativos de risco não conseguiram suportar a deterioração ocorrida no cenário externo. Com relação à inflação em específico, continuamos observando uma importante descompressão na categoria de serviços e, em especial, na categoria de alimentos e bens industriais. Com relação a estes dois últimos, esta descompressão continua a refletir o efeito defasado do choque cambial positivo de 2023, da queda das commodities e da recomposição das cadeias de produção. Em que pesem os bons dados de inflação, continuamos não antevendo uma aceleração no ritmo de redução da taxa Selic, justamente porque os 3 requisitos postulados pelo Copom no seu mais recente comunicado do mês passado seguem não sendo cumpridos. Isto é, ainda não observamos uma reancoragem bem mais sólida das expectativas, nem uma abertura contundente do hiato. Na verdade, só temos observado alguns bons dados de inflação, mas que ainda são insuficientes para acumular a confiança necessária para acelerar o ritmo. Isto sem dizer, claro, dos efeitos negativos que a abertura dos juros internacionais estão tendo recentemente sobre a dinâmica da taxa de câmbio, que pode muito bem ter efeitos deletários sobre o processo de desinflação de industriais.
No fronte da política fiscal, a pauta econômica do governo ficou praticamente estacionada no Congresso Nacional. De um lado, a reforma tributária segue parada na CCJ do Senado, emperrada por discussões relacionadas ao número de exceções e qual será a alíquota final dos IVAs que serão implementados. Por outro, as pautas de aumento de arrecadação seguiram sendo negociadas por operadores políticos do governo, que continuam tratando de aprovar projetos relacionados à taxação de fundos exclusivos, taxação de fundos offshores, fim do juros sobre capital próprio e afins. São uma série de medidas que constam na proposta de orçamento do governo e são importantíssimas para, ao menos, tratar de atingir o déficit zero perseguido ferrenhamente pelo ministro da Fazenda. Continuamos antevendo algum sucesso nesta frente, mas entendemos que a zeragem do déficit é altamente improvável no ano que vem, principalmente porque irá requerer algum tipo de medida do lado das despesas. E isso não tem sido sinalizado de uma forma muito clara por parte dos principais participantes do governo. Para terminar, seguimos pouco construtivos com o cenário doméstico, pois entendemos que o processo de descompressão da desinflação deve continuar e a queda dos juros por parte do Banco Central também. Entretanto, como também temos enfatizado em nossas últimas atualizações, os principais riscos de curto prazo continuam a se encontrar no cenário externo. E continua sendo difícil imaginar um cenário onde os ativos domésticos performam com as taxas de juros globais nos atuais níveis. Pessoal, essa foi mais uma atualização do cenário macro. Espero vê-los por aqui na próxima vez. Para verificar a performance de nossos fundos, clique no card acima.